Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. 17. Um ioiô possui um momento de inércia de 950 gramas vezes centímetro quadrado e uma massa de 120 gramas. O raio do eixo é 3,2 milímetros e a corda tem 120 centímetros de comprimento. O ioiô rola para baixo a partir do repouso até a extremidade da corda. Letra A. Qual é o módulo da aceleração linear do ioiô? Letra B. Quanto tempo o ioiô leva para chegar à extremidade da corda? Ao chegar à extremidade da corda, letra C. Qual é a velocidade linear? Letra D. Qual é a energia cinética de translação? Letra E. Qual é a energia cinética de rotação? E letra F. Qual é a velocidade angular? Primeiro vamos expressar as grandezas físicas informadas no problema em suas unidades padrão de medida. O momento de inércia é igual a 950 gramas vezes centímetro quadrado. A unidade padrão é quilograma vezes metro quadrado. Então, para transformar o grama em quilograma, eu multiplico por 1 quilograma dividido por 10 elevado a 3 gramas, 1000 gramas, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. E para transformar centímetros quadrados em metro quadrado, eu vou multiplicar por 1 metro dividido por 10 elevado a 2 centímetros, que são quantidades equivalentes, vezes 1 metro dividido por 10 elevado a 2 centímetros. Eu vou ter metro quadrado e embaixo centímetro quadrado. Aí eu posso cancelar o grama e cancelar o centímetro quadrado e o resultado vai estar em quilograma vezes metro quadrado. Então fica 950 e embaixo a gente tem 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, que dá 10 elevado a 7. Ao passar para o numerador, eu troco o sinal do expoente, então vezes 10 elevado a menos 7 kg vezes metro quadrado, que eu posso escrever na notação científica como 9,50 vezes 10 elevado a menos 5 kg vezes metro quadrado. A massa é igual a 120 gramas e a unidade padrão é quilograma. Então, vou multiplicar por 1 quilograma dividido por 10 elevado a 3 gramas, 1000 gramas, que são equivalentes. Aí eu cancelo o grama e o resultado vai estar em quilogramas. Então, fica 120 vezes, e esse 10 elevado a 3, passando para o numerador, troco o sinal do expoente, 10 elevado a menos 3 quilogramas, que eu posso escrever como 0,120 quilogramas. O raio do eixo é 3,2 milímetros. Para converter para metros, eu multiplico por 1 metro dividido por 1000 milímetros, que é 10 elevado a 3. Aí eu posso cancelar o milímetro, então fica 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O comprimento da corda, que eu vou chamar de H, é igual a 120 centímetros. Para transformar em metros, eu multiplico por 1 metro dividido por 10 elevado a 2 centímetros, 100 centímetros. Aí eu cancelo centímetros, aí fica 120 e o 10 elevado a 2 passa para cima, trocando o sinal do expoente, vezes 10 elevado a menos 2 metros, que eu posso escrever como 1,20 metros. Durante o movimento do ioiô, sua energia mecânica será formada pela energia cinética de translação e rotação, e pela energia potencial gravitacional. A energia cinética de translação depende da massa e da velocidade do centro de massa, de acordo com a seguinte equação: K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética de rotação depende do momento de inércia em relação ao eixo de rotação e da velocidade angular, de acordo com a seguinte equação: o K de rotação é 1 sobre 2 vezes i vezes ômega ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa e da posição vertical em relação a um ponto de referência, no qual vamos considerar a energia potencial gravitacional nula. O G é igual a mgh. Neste caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula no ponto mais baixo alcançado pelo ioiô, e todos os deslocamentos verticais serão medidos em relação a este ponto. Vamos considerar o sentido vertical para cima como sentido positivo. Quando o ioiô estiver em uma posição vertical y qualquer, a sua energia mecânica é dada por M vai ser mgy, é a energia potencial gravitacional,
mais 1 sobre 2 mv ao quadrado, a sua energia cinética de translação, mais 1 sobre 2 vezes I vezes ômega ao quadrado, a sua energia cinética de rotação. Durante todo o movimento, o módulo da velocidade do centro de massa do ioiô será relacionado com o módulo da velocidade angular e o raio do eixo, de acordo com a seguinte equação: V igual a ômega R. Resolvendo essa expressão para a velocidade angular, ela se torna, o ômega vai ser V sobre R. Substituindo na equação da energia mecânica, a energia mecânica vai ser mgy mais 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes i, e o ômega ao quadrado vai ficar v ao quadrado sobre r ao quadrado. Considerando que a corda não desliza durante o movimento, a energia mecânica se conserva durante todo o tempo, então o valor permanece constante ao longo do tempo. Nessa expressão, a posição y e a velocidade v variam com o tempo. Se derivarmos essa expressão em relação ao tempo, ela se torna: a derivada da energia mecânica é zero, que é uma constante, vai ser igual a m vezes g, que é a constante, vezes a derivada de y em relação ao tempo dy dt, mais 1 sobre 2 vezes m, que são constantes, e a derivada de v ao quadrado vai ser 2v, mas como v é função de t, vezes dv dt, mais 1 sobre 2 vezes i, que são constantes, sobre r ao quadrado, né? Já coloquei todas as constantes aí, e derivando v ao quadrado de novo, dá 2v vezes dv dt. Então fica 0 é igual a m vezes g, e o dy dt é a velocidade linear v. E o 2 cancela com 2, a gente tem m vezes v, e o dv dt é a aceleração linear. Mais i sobre r ao quadrado, a gente cancela o 2 aí também de novo, e fica v vezes a. Então 0 vai ser m vezes g vezes v, colocando o VA em evidência, fica VA vezes m mais i sobre r ao quadrado. Então 0 vai ser igual a m vezes g vezes v, mais VA, o mínimo múltiplo comum da r ao quadrado, dividido por 1 da r ao quadrado vezes m, fica m vezes r ao quadrado, e mais i, né, que tem o mesmo denominador. Agora, passando o mgv para a esquerda, fica menos mgv é igual a v vezes a, vezes mr ao quadrado mais i sobre r ao quadrado. Como temos v dos dois lados, a gente pode simplificar o v, e resolvendo a expressão para aceleração linear, fica menos m vezes g vezes r ao quadrado sobre mr ao quadrado mais i. Se a gente dividir o numerador e o denominador por mr ao quadrado, vai ficar menos g em cima, mr ao quadrado dividido por mr ao quadrado dá 1, mais i sobre mr ao quadrado. Substituindo essas medidas, o A vai ser menos 9,8, que é o g, dividido por 1 mais 9,50 vezes 10 a menos 5, que é o i, sobre 0,120, que é o m, vezes 3,2 vezes 10 a menos 3, que é o r elevado ao quadrado. Então fica menos 9,8 sobre 1 mais 9,50 vezes 10 elevado a menos 5. Aí quando eu multiplicar o 0,120 por 3,2 ao quadrado, dá 1,2288 vezes. E o 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 elevado a menos 6. Então fica menos 9,8 sobre 1 mais. Quando eu dividir 9,50 por 1,2288, dá 7,731. E quando eu dividir 10 a menos 5 por 10 a menos 6, subtraindo os expoentes, menos 5 menos 6 dá mais 6. Então vai ficar 1, né? Então vezes 10. Quando eu multiplicar 7,731 vezes 10, dá 77,31. Somando 1, dá 78,31. Então, menos 9,8 sobre 78,31, fazendo essa divisão aí, dá menos 0,1251 metros por segundo ao quadrado. Podemos expressar essa medida em centímetros por segundo ao quadrado. O A é igual a menos 0,1251 metros por segundo ao quadrado. Para converter metros para centímetros, eu multiplico por 10 elevado a 2 centímetros, né, 100 centímetros, sobre 1 metro, que são equivalentes.
Aí eu cancelo o metro, vai ficar em centímetros por segundo ao quadrado. 10 elevado a 2 é igual a 100, vezes 0,1251 dá menos 12,51 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, o módulo da aceleração linear é 13 centímetros por segundo ao quadrado. Como a aceleração linear é constante, podemos utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Podemos utilizar a segunda equação da lista para determinar o intervalo de tempo gasto para chegar à extremidade da corda. O deslocamento ΔY é o comprimento da corda, mas como ele deslocou-se de cima para baixo, esse deslocamento é negativo. Então, menos 1,20 vai ser igual. A velocidade vertical inicial é zero, então é 0 vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração linear, menos 0,1251, vezes t ao quadrado. Então, menos 1,20 vai ser 0 vezes t dá 0, meio vezes menos 0,1251 dá menos 0,06255 vezes t ao quadrado. Os dois estão negativos, se a gente multiplicar por menos 1, troca o sinal de tudo. Então fica 1,20 é igual a 0,06255 vezes t ao quadrado. Então, 1,20 sobre 0,06255 vai ser igual a t ao quadrado. Se a gente fizer essa divisão aí, dá 19,18, é igual a t ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o t vai ser a raiz quadrada de 19,18, que dá 4,379 segundos. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O t vai ser 4,4 segundos. O valor da velocidade linear pode ser calculado utilizando a primeira equação da lista. O Vy vai ser o V0y, que é 0, menos 0,1251, que é a aceleração, vezes o intervalo de tempo 4,379. O Vy é igual a menos 0,5478 metros por segundo. Um valor negativo porque é vertical para baixo. Podemos escrever o resultado em centímetros por segundo da seguinte maneira. O Vy é igual a menos 0,5478 metros por segundo. Aí eu multiplico por 10 elevado a 2 centímetros sobre 1 metro, que são quantidades equivalentes. Aí eu cancelo o metro e o 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, multiplicando por 100 esse número aí dá menos 54,78 centímetros por segundo. Escrevendo o módulo dessa velocidade com dois algarismos significativos, ele se torna. O módulo de Vy vai ser 55 centímetros por segundo. Utilizando novamente a equação da energia cinética de translação, a energia cinética nesse instante vai ser K igual a 1 sobre 2, vezes a massa, 0,120, vezes a velocidade ao quadrado, 0,5478 elevado ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí dá 0,01800 joules. Podemos escrever esse resultado como o K vai ser 18,00 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Como o prefixo milli é equivalente à potência 10 a menos 3, a gente pode escrever esse resultado com dois algarismos significativos da seguinte maneira. O K vai ser 18 milijoule. No início do movimento do ioiô, a energia mecânica do sistema era igual à energia potencial gravitacional. E no final do movimento, na parte mais baixa, a energia mecânica é igual à soma das energias cinéticas de translação. Como a energia mecânica se conserva, mgh, que é a energia mecânica inicial, vai ser a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação no final. Se a gente resolver essa expressão para a energia cinética de rotação, o K de rotação vai ser mgh menos K. Então, é 0,120, que é o M, vezes 9,8, que é o G, vezes 1,20, que é o H, menos a energia cinética que calculamos, 0,01800. Fazendo esses cálculos aí dá 1,3932 joules. E escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, o K de rotação vai ser 1,4 joules. Utilizando a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular novamente, o ômega vai ser o V, que é 0,5478,
dividido pelo R, que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu dividir 0,5478 por 3,2, dá 0,1711. E esse 10 a menos 3 passa para cima, vezes 10 elevado a 3. Se a gente multiplicar por 10 elevado a 3, a gente vai andar com a vírgula 3 casas para a direita, então dá 171,1 radianos por segundo, né? A unidade padrão de velocidade angular. Podemos expressar essa velocidade em revoluções por segundo. O ômega é 171,1 radianos por segundo. Para converter em revoluções, eu multiplico por uma revolução, dividido por 2π radianos, que é o equivalente em radianos a uma volta completa. Aí eu cancelo a unidade radianos e 171,1 vezes 1 sobre 2π dá 27,23 revoluções por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O ômega vai ser 27 revoluções por segundo.